aqui com o nosso noticiário. Tem outro grande assunto muito importante para a gente seguir acompanhando muito atento. Nesse último final de semana, o Rio Grande do Sul foi atingido por temporais que chegaram à marca de quase 200 milímetros de chuvas em menos de 24 horas, causando estragos em diversas regiões do estado, o que levou ao cancelamento das aulas, por exemplo, em dezenas de municípios. Os temporais sobrecarregaram os sistemas de drenagem, arroios transbordaram e deixaram comunidades inteiras isoladas no interior e também na região metropolitana da capital. Os maiores estragos foram registrados nas regiões dos vales, na Serra Gaúcha e na faixa litorânea do estado, onde os acumulados de chuva superaram a média prevista para todo o mês de junho. Equipes da Defesa Civil Estadual e dos corpos de bombeiros do estado precisaram resgatar moradores ilhados em áreas de encosta e em residências invadidas pelas águas. Dezenas de famílias precisaram ser desalojadas e encaminhadas a abrigos públicos. Especialistas em clima apontam que essas fortes chuvas podem ser os primeiros efeitos do fenômeno El Niño lá no estado. A Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos informa que há 63% de chances desse El Niño ser muito forte. No Brasil, os efeitos do fenômeno são distintos. Nas regiões norte e nordeste, provoca secas e na região sul aumenta significativamente o volume e a frequência das chuvas. E o Rio Grande do Sul já enfrentou enchentes na história recente, né, que deixaram cidades inteiras destruídas, em uma em setembro de 2023 e outra em maio de 2024. É por isso que a gente vai conversar agora com o governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite. Muito bom dia, governador. É um prazer te ter aqui no Acorda Metrópolis. Muito obrigado, Natália. Prazer conversar com vocês. Sim, nós estamos, nesses dias passando por chuvas intensas. Inclusive, temos um alerta da Defesa Civil para a região noroeste do estado, em função de chuvas volumosas que devemos ter ainda entre hoje e amanhã. A madrugada já havia uma previsão de chuvas, não se confirmou no volume que era esperado para a madrugada, tivemos uma madrugada relativamente tranquila, mas temos sim a preocupação ainda com volumes de chuvas que podem acontecer ainda ao longo desse dia, especialmente na região noroeste do estado, que já foi, nesses últimos dias, especialmente impactada também por chuvas volumosas. Então, o estado está sim mais preparado. É importante falar com absoluta clareza. Mais preparado não significa estar blindado. É evidente que volumes excepcionais de chuvas trazem transtornos, especialmente nas comunidades ribeirinhas e mesmo nas zonas urbanas, que têm sistemas de drenagem planejados há muito tempo para outras condições climáticas e que não se ajustam num curtíssimo espaço de tempo. Mas o Estado reforçou a sua capacidade ao longo desses últimos anos, quadruplicando a Defesa Civil, trazendo o Corpo de Bombeiros para o maior efetivo da sua história, com sistemas de diagnóstico, por radares meteorológicos, estações hidrometeorológicas, estudos que nos permitem entender o impacto em cada uma das localidades, com os planos de contingência que nós estimulamos os municípios a elaborar. Nós tínhamos apenas 60 e poucos municípios com planos de contingência. Hoje, todos os 497 municípios gaúchos têm planos de contingência. Fizemos investimentos ao longo desses últimos anos para desassorear rios, para fazer recuperação de sistemas de drenagem dos municípios e para apoiar, na região metropolitana especialmente, a recuperação dos sistemas de proteção contra as cheias. Inclusive, a capital, Porto Alegre, está fazendo, a prefeitura agora, já a obra de um adicional de reforço no sistema de proteção que especialmente protege a região norte da cidade e o aeroporto da cidade. Essa obra deve ficar pronta até agosto e conta com recursos do governo do estado, quase 50 milhões de reais que estão sendo investidos só nessa obra, além de recuperação de diques, casas de bombas, Tudo isso tem sido feito ao longo desses últimos anos aqui no Rio Grande do Sul. Então, estamos mais preparados, o que não significa que sejamos absolutamente blindados. Nenhuma região no mundo nem os países mais desenvolvidos. Nós temos visto isso na Europa,
o norte da Itália, o sul da Alemanha, a Espanha, né, passaram recentemente por eventos climáticos extremos, com chuvas torrenciais, com temporais que trouxeram transtornos, assim como nós temos nos próprios Estados Unidos também eventos climáticos que recorrentemente afetam o dia a dia, a rotina das pessoas. Mas não estar blindado para que nada, absolutamente nada aconteça, não significa que não estejamos preparados. Nós nos preparamos bem, né, e temos uma estrutura hoje de Estado muito mais robusta para poder, em colaboração com os municípios, proteger a nossa população, né, termos infraestrutura mais resiliente. A gente está fazendo investimento de 3 bilhões de reais nas estradas gaúchas, implantando centenas de contenções de encostas, porque são muitas as camadas e dimensões do impacto das chuvas mais extremas. Para algumas regiões do estado, isso significou enxurradas, e nós temos um plano, por exemplo, na região dos vales, em parceria com o Ministério Público, de remoção das pessoas das áreas de risco, transformação das áreas de risco em áreas de uso restrito para não permitir mais que sejam ocupadas. Não adianta pensar apenas em sistemas de proteção contra as cheias, é importante entender o comportamento da natureza e conviver com isso, nos adaptarmos às cidades também, evitando a ocupação de áreas de risco. Então, isso é a característica das enxurradas na região dos vales, aqui no estado do Rio Grande do Sul, cidades como Lajeado, Estrela, Mussum, Roca Salles, Cruzeiro do Sul, que foram especialmente, né, assim, símbolos da destruição causada pela força das águas. Então, essas regiões todas estão sendo convertidas em parques, em espaços de uso restrito. Outras regiões, como a Serra Gaúcha, sofreram mais com deslizamentos, foram centenas, né, talvez milhares até de pontos de deslizamentos em morros na Serra Gaúcha. Então, no que diz respeito à parte de infraestrutura crítica, de rodovias, nós estamos fazendo centenas, como eu disse, de contenções, investimentos em estruturas de concreto atirantado, por exemplo, para impedir que a estrada se perca nos episódios de chuvas mais extremas. As estradas são importantes para poder, né, movimentar pacientes, o trabalho das pessoas, o deslocamento da nossa produção, tudo isso é fundamental. E a região metropolitana, que sofreu com inundações mais longas, pela característica da nossa região hidrográfica aqui do Guaíba, nós temos investimentos sendo feitos na recuperação e modernização dos sistemas de proteção contra as cheias existentes, e também estamos com os processos e projetos encaminhados para os novos sistemas de proteção. Esses vão levar mais tempo, como em qualquer lugar do mundo levaram. Desde Nova Orleans, com o furacão Katrina, que levou 10 anos para implementar os seus novos sistemas de proteção, ou no Japão, que levou 15 a 20 anos para colocar sistemas de proteção robustos também em determinadas localidades, ou na Holanda, que também tem uma cultura milenar de enfrentamento de enchentes e continua, né, fazendo investimentos e aprimoramento dos seus sistemas de proteção. Tem algumas estruturas que levam mais tempo, mas insisto, né, o Estado está mais preparado sim para poder enfrentar este El Niño. Governador, a gente faz uns 2 meses fez uma primeira entrevista sobre El Niño, que colocou que realmente o Rio Grande do Sul era dessas maiores preocupações para o Brasil, mas não agora, mais para o final do ano, começo do próximo ano, porque o El Niño ele aumenta as temperaturas. Aqui no Brasil, vai começar a atingir a gente nesse momento em que o Brasil está mais frio, é inverno, né? E mesmo assim, já no Rio Grande do Sul, a gente começa a fazer esses registros de algumas destruições. A gente estava vendo algumas das imagens daquela destruição histórica recente, né? E disso tudo que o senhor nos trouxe, dos aprendizados que, infelizmente, a tragédia deixou. Mas pensando nisso, que o El Niño deve atingir o Brasil todo com muito mais força, né, no meio aí do nosso segundo semestre, por causa da aproximação com o verão, eu queria saber do senhor como o Rio Grande do Sul, que já começa a sofrer agora, mesmo no inverno, vai se preparar, vai reforçar isso lá para quando realmente a situação do El Niño deve piorar a situação. O que eu quero dizer é, o sistema não estará sobrecarregado de desastres que já podem acontecer nesse momento? Bom, é importante reforçar aqui, a ocorrência de um El Niño muito forte, como há uma perspectiva bastante razoável aí, né, pelos centros de estudo do clima apresentando, não significa a repetição do que aconteceu em 2024. Nós tivemos episódios de El Niños muito fortes na década de 80, no ano de 82, em 97, 98,
e o mais recente em 2015 e 2016. E esses episódios de El Niño muito fortes trouxeram transtornos pontuais, mas não geraram situações como a que nós enfrentamos em 2024, ou seja, a ocorrência de um El Niño muito forte não significa repetição do que aconteceu em 2024. O que aconteceu em 2024 reuniu outros fatores, né, que os especialistas no clima podem melhor precisar aqui, mas que desde aquecimento do Atlântico a situações de bloqueio atmosférico que retiveram a umidade por longo período aqui no estado. Numa semana a gente teve a chuva de praticamente 1.000 milímetros, ou seja, quase a chuva do ano inteiro em poucos dias. Foi um episódio absolutamente excepcional o que aconteceu em 2024. Mas o Estado trabalha com todos os cenários, né? Ou seja, não haver assim a perspectiva de uma repetição imediata de 2024 não significa que o Estado não se prepare para um cenário como esse. Então, como eu falei, nós temos, por exemplo, um programa de desassoreamento de rios. O Estado tem 300 milhões de reais investidos para remoção de sedimentos em rios, em que isso colabore para melhor escoamento das águas. Apoio aos municípios para revisão dos seus sistemas de drenagem urbana, porque não é apenas sobre o impacto de grandes inundações, mas chuvas torrenciais, ou seja, 200 milímetros que caia num determinado local em um curto espaço de tempo, antes de trazer as inundações que perturbam naturalmente, né, e preocupam as pessoas, traz uma perspectiva de alagamentos pontuais dentro das cidades, nas avenidas, né, nos locais onde a macrodrenagem não suporta aquele volume de chuva. Então, o Estado está apoiando os municípios também para a revisão, recuperação desses sistemas de drenagem. Mas, como eu disse, é inevitável que uma chuva muito forte traga transtornos. Ela vai trazer. É impossível, nós não temos como simplesmente fazer com que esse volume de chuva passe pelo estado e não tenha nenhum transtorno. Transtornos terão. O ponto é proteger a nossa população, em primeiro lugar, evitar perdas de vidas, né, e por isso que a gente tem um investimento muito grande, numa primeira etapa mais rapidamente viabilizado, na preparação, planos de contingência, uma estrutura de defesa civil que é 4 vezes maior, radares meteorológicos que não havia aqui antes, que o Estado implementou, para nos permitir ter maior precisão do que estará acontecendo. Caiu. Dinâmica, que nos Voltou. permitem ter... Voltou, então, governador, estou falando aqui, Natália... Não, obrigado. Estamos falando aqui justamente sobre a parte de preparação, né, da nossa defesa civil para entrar em campo e proteger as vidas. Essa é a primeira preocupação do governo, porque sistemas de proteção que evitem inundações, né, como as que nós vimos em 2024, levam mais tempo para serem implementados. Insisto, isso aconteceu no mundo inteiro. Qualquer pessoa pode fazer uma pesquisa simples nos sites de buscas de inteligência artificial, onde for, para entender o que aconteceu em Nova Orleans com o furacão Katrina. E basta perguntar lá, 2 anos depois do furacão Katrina, Nova Orleans estaria ainda vulnerável ou não? Sim, estaria com algum grau de vulnerabilidade, porque os sistemas de proteção só vieram a ser implementados com 10 anos. E mesmo com um valor, assim, nos Estados Unidos, com forte investimento, com, né, condições de contratação que são mais rápidas, inclusive, do que o sistema brasileiro para a contratação de obras dessa magnitude. Nos novos sistemas de proteção, que a gente está falando da região metropolitana, aqui em Porto Alegre, são 153 quilômetros de diques a serem erguidos. Isso tem que fazer estudo de impacto ambiental, entendimento sobre os impactos que haverá sobre a água, né, que deixa de estar em algum lugar para onde ela vai, esses impactos hidrológicos na fauna, na flora, as estruturas, as taxas de recorrência dos eventos climáticos para entender se o dique precisa ter 6,30 metros ou se precisa ter 7,50 metros. Tudo isso, né, é complexo e há, inclusive, um desafio não apenas no setor público, mas também no setor privado de capacidade técnica, né, de engenheiros e de disponibilidade de corpo técnico para fazer tudo isso ao mesmo tempo. Porque a gente não está falando de uma obra específica. O Estado está fazendo investimentos, por exemplo, em 800 quilômetros de rodovias, né? Isso é 10, 12% das rodovias pavimentadas do Rio Grande do Sul. Nós estamos tendo que construir só o Estado, né, cerca de 2.500 moradias, num Estado que até pouco tempo não conseguia construir uma casa,
porque não estava quebrado fiscalmente o Estado do Rio Grande do Sul, a gente recuperou o Estado do ponto de vista fiscal, e tem que fazer tudo isso ao mesmo tempo, sistemas de drenagem nas cidades, os sistemas de proteção, recuperação de casas de bombas, as estradas, as moradias, a batimetria, por exemplo, né, dentro dos corpos hídricos que precisam ser desassoreados, tudo isso, tecnologias, defesa civil ao mesmo tempo. Então, o Estado está com um plano robusto, que é o Plano Rio Grande, em curso, e eu posso assegurar que o Estado está mais preparado. A capacidade, né, de preparação e de resposta a um evento climático é inúmeras vezes melhor hoje do que o que nós tínhamos há 2 anos atrás. Agora, insisto, isso não significa que o Estado não terá transtornos. Volumes de chuvas de 200 milímetros em poucas horas em determinadas localidades vão trazer transtornos. O ponto é justamente a gente ter a capacidade de projetar que isso venha acontecer, ter o plano de contingência, identificar quais são as localidades que vão ser afetadas, remover essas pessoas, evitar perdas de vidas e nos recuperarmos o mais rápido possível. Isso é o plano Rio Grande que nós implementamos aqui no Rio Grande do Sul para poder conviver com esse novo comportamento do clima. Perfeito, governador.